Olá, irmãos. Hoje nós estamos aqui com o irmão Mário Sérgio e ele vai falar sobre um dos principais temas que nós estamos abordando nesse projeto do PH, que é sobre um outro projeto, que é o projeto Dê a Preferência. Esse projeto Dê a Preferência é um projeto concebido pelo irmão Mário Sérgio, e a partir dele nós tivemos a ideia então de fazer hoje essas apresentações e todo esse trabalho que nós temos hoje na UPH. Ele vai detalhar para a gente, que por sinal é um projeto bem interessante, e que só para dar uma palhinha aqui, Mário, sem adiantar assim, né, igual o pessoal fala no esporte, né? Mas a gente, através desse projeto, nós apresentaríamos, digamos assim, vou falar um pouquinho, o restante o Mário fala. Mas basicamente é assim, os irmãos seriam apresentados, né, ao PH, assim, nas nossas reuniões mensais, né, cada um falando sobre a sua profissão e buscando várias coisas, informações técnicas aos irmãos, que por sua vez seriam úteis, né, aos homens da igreja, informações sobre saúde, sobre vários assuntos, dentro da área profissional de cada um, de acordo com o dom, né, de cada um. Mas daí nós fomos pensando nesse projeto, inclusive ao longo desse período de pandemia, né, que a gente ficou impedido de implantá-lo, que a gente já estava tudo pronto para implantá-lo a partir de março desse ano, né. Então surgiu novas ideias e nós resolvemos também, além dessa parte parte profissional, né? Isso, né, além da parte profissional, nós também abordamos a experiência de vida dos irmãos, independentemente se é profissional ou não. Que nem, por exemplo, nós fizemos nas duas últimas apresentações com o seu Everaldo, né, que contou a experiência dele quando trabalhou numa grande fábrica de automóveis aqui no Brasil, a General Motors, e também o seu Ananis, quando falou da história da UPH. Da Igreja Betel. Sim, da Igreja Betel. Isso. Da UPH. Foi criado através da UPH. Isso, né? É verdade. Muito obrigado, Marco. Foram tantos detalhes que realmente é porque é que a igreja aqui, a Igreja Presbiteriana Betel, ela nasceu, né, de um trabalho da Um UPH. ponto de pregação da UPH, né? Da UPH, Olha que interessante. da Central. Então eu estava meio certo. Só confundi um pouco. É. Bom, mas é isso aí, Mário. E aí? Conta pra gente então esse projeto maravilhoso que você concebeu. Desde o começo do ano nós estávamos conversando sobre ele. Bom, pela minha experiência profissional na área de construção civil, eu trabalhei em grandes empresas e sempre observei que muitas vezes a empresa ela é procurada e ela procura trabalhar em alguns meios onde normalmente os profissionais que ali trabalham estão inseridos, né? Algumas sociedades, né? Diz até algumas irmandades. Uhum. Existe diversas, existe Lions, existe Rotary, existe a maçonaria. São diversas sociedades que procuram, no relacionamento profissional, dar preferência àqueles que pertencem à comunidade. E sempre observei que na igreja, por essa ideia de que a gente tem que separar, que muitas vezes é uma ideia errônea, da gente separar o eclesiástico, o religioso, do secular. Aqui na igreja, nós somos irmãos, é uma comunidade, uma família da fé, mas muitas vezes esse relacionamento não se estende à área profissional. Uhum. Eu preciso de um advogado, aí eu, mesmo às vezes tendo um irmão, um exemplo, né, um irmão advogado, muitas vezes eu acabo pegando um que eu não tenho afinidade, que eu não tenho conhecimento, que eu não conheço. Alguém me indica e fala, então eu vou lá. Médico, mesma coisa. Muitas vezes a gente tem aqui na igreja
intimidade na igreja, na comunidade, vamos dizer assim, um irmão que é médico, e muitas vezes na hora de procurar um médico eu vou procurar mais, pega a agenda profissional da cidade, e procuro um médico. E aí eu observei lá nos Estados Unidos, uma igreja onde eu frequento lá, que existia um painel. Um painel, e lá os profissionais deixaram seus cartões. Um médico, um engenheiro, um eletricista, um encanador, eles deixavam seus cartões, e o irmão precisava, pegava o cartão dali, e o pastor de vez em quando falava, no painel lá, tem os irmãos profissionais que podem servir a comunidade. E deixava os cartãozinhos lá. Era uma maneira, né, de interagir a área profissional, secular, vamos dizer assim, com a área espiritual, né? Sim. Que essa unidade da família não fica apenas dentro do templo. Sim. Mas que ela se estenda mais, né, no nosso relacionamento. Sim. Aí eu observando isso, e não só um profissional, mas de repente alguém tem uma casa para alugar, ou alguém está precisando de uma casa, deixava um bilhetinho lá no painel na igreja. Alguém está precisando de um emprego. Sim. Alguém está precisando de um empregado. Então, esse dê a preferência não seria apenas na questão de prestar um serviço, né? Ou de ter alguém prestando um serviço para a gente. E aí, no começo do ano, eu pensei que entreguei uma fichinha para os irmãos preencherem, aqueles que têm as suas posições, e pensando em fazer uma agenda profissional e distribuir uma agenda impressa aí para ter a gente tem em casa, de uma hora de necessidade, a gente procurar. Não é que tem que dar preferência. O ideal é que se dê a preferência para a família da fé. Uma opção, né? A gente tem uma opção de, primeiramente, tentar, e até ampliando isso, não só aqui na Betel. Nós temos médico na central, dentista, advogado, profissionais liberais, profissionais em diversas profissões, que a gente também pode incluir nisso. Sim. Né? E aí surgiu essa ideia, mas aí com esse problema de não ter mais o contato por causa do isolamento, Sim. acabou isso ficando meio esquecido, até quando surgiu a ideia da UPH de encampar isso e a gente voltar a trabalhar nessa ideia, né? Isso, foi justamente, você falou desse cadastro dos irmãos. Eu lembro uma vez que, durante o culto, eu estava no posto de diácono, e aí você até tinha me passado uma fichinha dessa para preencher. E aí eu até perguntei para você, assim, eu vi que era uma novidade, pelo menos para mim, né, porque eu estou aqui na igreja há pouco tempo, e aí você me explicou sobre esse projeto, e aí nós até estávamos conversando aí, né, até depois do culto, e daí nos dias seguintes, nos cultos seguintes, nós até pensamos assim, que às vezes a gente até não conhece assim, não sabe, né, não tem ciência de que às vezes esse profissional que a gente procura é um irmão da própria igreja. E às vezes é um irmão mais tímido, que ele é mais reservado e também não teve oportunidade de conhecer a todos, né, só alguns irmãos, principalmente os mais novos. E, enfim, dentre outras, uma série de situações. Às vezes o irmão também não teve, até por conta da correria da profissão, não teve algumas, igual os médicos, né, um exemplo, mais corrido, né, dentista. E às vezes não tem assim, nós não temos mais oportunidades, né, no dia a dia de conhecê-lo. E aí, aproveitando então os trabalhos da UPH, né, então nós começamos a ter essa ideia de, então, porque a gente, então, nas nossas reuniões mensais, né, nós estávamos planejando já começar a partir de, começamos, a primeira reunião que nós tivemos foi no final de janeiro, na UPH,
e tivemos também em fevereiro. Aí nós concebemos esse projeto com o PH e nós planejávamos já apresentar em março, o primeiro irmão, que daí nós pensávamos em apresentar, convidar um dos irmãos, ou às vezes algum irmão se apresentaria como voluntário, ou a gente faria um sorteio, né? Até porque são poucos, são 10, 12 meses, 11 meses, né? No ano, são todos os meses, às vezes dá, às vezes não dá. Como a gente estava pensando em fazer em março, só tinha 9, né? Uhum. Então, infelizmente, não seria todos que poderiam ser contemplados, pelo menos nesse ano. Então, daí nós apresentaríamos o irmão aos homens, né, da igreja. Em uma dessas reuniões, ele falaria sobre a profissão dele, né, o dom que ele exerce aí na comunidade. E seria interessante para nós conhecê-lo e nos aproximarmos também melhor um do outro, claro, né? Então, foi por isso. E é interessante que muitas vezes na igreja a gente tem aquela ideia de que é um ambiente mais espiritual. Claro que é. Sim. A gente vem aqui com a motivação de adorar a Deus, aprender mais da sua palavra. Mas numa família, o relacionamento não é só na parte, vamos dizer assim, espiritual. Na parte material também é importante que a gente tenha um relacionamento. Uma família se relaciona em todas as esferas. Sim. Por isso que é importante na igreja também a gente ter esse relacionamento profissional. Uhum. Né? Às vezes tem uma necessidade e o irmão pode suprir. Sim. Porque na hora dele estar suprindo minha necessidade, vamos dizer assim, material, secular, nós também estamos em comunhão. Ah, sim, com certeza. Família tem comunhão, conversando. Quando eu vou no médico estranho na fé, eu não sei qual a fé que ele tem, no que ele crê, é uma conversa. Agora, quando eu levo minha mãe, por exemplo, o Dr. Carlos, que é presbítero lá da Central, e é do Hospital do Coração, né? Então, é uma conversa diferenciada, uma conversa que envolve muito mais a parte espiritual, muitas vezes, sim. né? Por isso a importância da gente estar desenvolvendo os nossos relacionamentos, não apenas na esfera, aqui na igreja, na esfera da espiritualidade, mas também na materialidade, porque nós não conseguimos viver sem essa parte, né? Sim. Então, por isso que eu acho importante a gente se conhecer mais, por isso que eu pensei nesse projeto, né? De envolver tanto a parte material como a parte espiritual. Sim. Ter mais comunhão, a igreja, ter comunhão com os irmãos, sabendo da necessidade de um, sabendo da necessidade do outro, compartilhando as nossas necessidades, né? Então, e a gente fica até mais à vontade para expor, né, a situação. Mais à vontade para expor, existe mais liberdade, além do que nós estamos dando uma preferência para o irmão da fé. Sim. Né? Quando eu contrato um profissional para me servir, que é um irmão da família da fé, então eu estou dando preferência para ele. Claro. Isso não é fazer acepção de pessoas. Não é. Claro que muitas vezes não vai ter todas, não vai contemplar todas as nossas necessidades aqui com irmãos. Se der bem, se não, procura um que não seja. Sim. E é que nem nós falamos né, no começo dessa nossa conversa, aí infelizmente veio, né, todas essas restrições, né, impostas em todo o país e vários países do mundo também. Né, nós, como um grupo assim, né, aqui na igreja, com vários homens, né, iríamos nos reunirmos, mas não precisava ser muitos também não. Né? Ainda que fosse 3 ou 4, já haveria uma proibição, aquela proibição de aglomeração de pessoas, né? Então nós acabamos, vamos aguardar, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí acabou passando 6 meses, né? Até comentei com o pastor, né, Mário? Se até o pastor está fazendo, transmitindo, né, o culto, a escola dominical online, né? A gente poderia pensar nessa possibilidade. Claro. Então daí como nós estamos aí no finalzinho do ano, né, apesar de ainda estar no finalzinho, teria aí 2 ou 3 meses que a gente poderia aproveitar. Então, nós tomamos tomamos a iniciativa, melhor dizendo, né, de então fazermos essas apresentações online, igual nós estamos fazendo hoje.
E o importante no continuar dessas atividades online, que vocês estão programando e fazendo, de trazer profissionais de alguma área que muitas vezes nós, os irmãos, muitos irmãos, têm algumas dificuldades, algumas dúvidas sobre alguns assuntos seculares, por exemplo, aposentadoria, direito do consumidor, né? Parte de medicina, veio um médico aqui falar sobre urologia, neurologia, gastrologia, quer dizer, são informações que podem ajudar, vai ajudar alguns irmãos que têm alguma dúvida nessas áreas. Sim. E temos dúvida. Um exemplo, eu me aposentei há pouco tempo e se eu tivesse tido uma orientação melhor durante o período da vida, né, por um profissional, não, você faz isso, vai ser que quando chegar a aposentadoria, você vai estar mais adequado para ter uma aposentadoria melhor, né? Então agora tem muitos jovens na igreja, por exemplo, que estão começando a vida profissional. Então se ele já tiver uma orientação nessa questão, porque querendo ou não, nós somos novos e daqui a uns dias vão tão velhos e já tem que ir pensando no final da vida, aposentadoria e tal. Então um jovem, ele pode ter algumas dúvidas e de ser melhor orientado, vai trabalhar aí 35, 40 anos, aí vai chegar a aposentadoria. Se ele vem sendo orientado durante todo esse período de vida, de trabalho, aí quando chegar a época de aposentar, ele vai estar tranquilo. Toda a documentação, tudo certinho e tal. Só dá entrada. Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas já de idade que não conseguem se aposentar. Sim. Né? Aí passa a dificuldade. Então, se tivesse orientação, por isso que é importante. De repente vir alguém orientar a igreja, os irmãos e todos aqueles que assistiram o vídeo. Sim. Né? Inclusive, partindo dessa ideia inclusive, do irmão Mário, os irmãos também, até eu peço para os irmãos que quando tiverem ideias assim, igual essas ideias maravilhosas que o Mário sempre tem aqui passando para a gente, são sempre bem-vindas. Nós temos cada apresentação que nós fazemos aqui, né, para nós aproveitarmos melhor o finalzinho do ano, nós estamos fazendo semanal, né, a apresentação semanal dos projetos, dos assuntos, né, abordados pela UPH. Então, existe aquele grupo da UPH no WhatsApp que ele fica aberto uma semana para perguntas. E nesse mesmo grupo vocês podem encaminhar aí críticas, sugestões, porque são muito bem-vindas. Inclusive o Mário, não é porque ele está aqui não, mas o Mário e o pastor Claudeir também foram dois irmãos que foram providenciais para esse projeto, porque graças a essas ideias deles, nós aperfeiçoamos demais da conta esse projeto. Então nós estamos aí, atualmente nós estamos fazendo até o agendamento desses irmãos, Marco, que você sugeriu. Inclusive nós temos médicos, temos dentista e se Deus quiser vai dar tudo certo para a gente apresentar aí até o final de novembro, né? E se não der tempo esse ano, por causa de agenda, né? De disponibilidade de agenda, então poderemos até estudar aí, prosseguir com esse projeto para o ano seguinte, aí, né, para 2021, e nós podemos abordar o maior número de informações possíveis. Mas realmente é interessantíssimo, né? Principalmente para nós homens. Sim. Porque, por uma questão, sei lá, cultural, nós não somos muito de procurar médico, tá uma dorzinha, toma um remédio, né? E, de repente, uma orientação, de repente não, com certeza, o doutor André vinha aqui orientar sobre o assunto, de que ele entende, de que ele sabe, nossa, isso, você está sentindo isso, de repente pode ser, então, isso vai orientar bastante a gente. Não, eu estou sentindo isso, eu vou procurar um médico, procurar o doutor André, fazer um exame, para ter uma orientação melhor, para a gente cuidar mais do templo do Espírito Santo que é nosso corpo. É verdade. E nós, homens, não, estou falando de mim. Não, você está falando de mim também, que eu também sou assim. A gente é meio
receoso, né, É verdade. de expressar, não, eu não estou bem, procurar um médico, a gente procura tomar um remedinho, nem vai na farmácia. Tem um amigo farmacêutico que fala, eu estou sentindo assim, toma isso aqui e tal, e se automedica e tudo bem, né? Isso é verdade. Então, essa orientação em todas as áreas da vida. Sim. Né? É importante que venha. Outro dia eu peguei aqui com o pastor, numa daquelas reuniões preparatórias nossas, eu peguei o Estatuto do Idoso. A igreja tem idosos. E muitas vezes a gente não sabe todos os direitos que a gente tem. Uhum. Né? Direito de, por exemplo, viajar de graça muitas vezes e até pagando 50%. Os direitos que a gente tem. A gente chega a uma certa idade que a gente tem alguns direitos que a gente tem que usufruir. Né? Então é importante, de repente vem um advogado que conhece a lei e tal, explica e tal, vai ajudar bastante irmãos, com certeza. Né? Como eu fui ajudado lendo um manualzinho. Né? Muito legal, então, essa ideia é interessante. É importante que a igreja tenha também a função principal, mas tem a função, vamos dizer assim, secundária, né? Sim. Que é orientar também a qualidade de vida dos irmãos, Sim. da comunidade. Com certeza. Né? Então é importante isso, por isso que eu acho que esse projeto de preferência, ele se ampliou de uma maneira que eu não imaginava que ia acontecer isso. Né? Eu até vi esse projeto depois aqui no Brasil, pesquisando e tal, eu vi, tem uma igreja em São Paulo que tem o projeto de preferência. Mas é um negócio mais profissional. O profissional que se quer colocar no cadastro lá da igreja, ele tem que pagar uma taxa anual, tal, é impresso, é feito tudo, né? E é cobrado, tal. Ou ele paga por mês, ou ele paga uma mensalidade anual para poder ser inserido naquilo lá. Mas aí já é um negócio mais profissional, né? Sim. Algo mais profissional. Nossa, é mais simples, né? Fazer uma agenda dos profissionais, distribuir na igreja, e de acordo com a necessidade, cada um procura o irmão para prestação desse serviço. Sim. Em todas as áreas das nossas necessidades, né? E conforme forem surgindo novas sugestões dos irmãos, Claro, né? a gente vai ampliando. Isso, ampliando até as sugestões, demandas, tudo, né? Agora é muito interessante e isso eu acho que fica muito mais amplo, porque vai suprir a necessidade de pessoas que precisam de algumas orientações em algumas áreas específicas. Sim, com certeza. Né? Claro que nós temos pastor, presbítero, professor de escola dominical, tudo, que supre a nossa necessidade espiritual. Sim. Né? Ensino bíblico, escola dominical, professor de escola dominical, né? As dúvidas que a gente tem em relação à vida espiritual. Mas também é importante que as nossas necessidades aquém da espiritualidade sejam supridas também por pessoas que também têm essa espiritualidade. Sim. Vamos dar um exemplo. De repente eu tenho, como eu já tive esse caso, um neto que tinha uma necessidade, levamos para uma psicóloga que, além da qualidade técnica, do conhecimento específico na área médica, ela tinha também essa unção, né, para trabalhar com o assunto. Resolveu assim. Agora, se leva muitas vezes numa pessoa que tem uma fé, que não tem a fé no Deus verdadeiro, o que pode acontecer? Ela tem o conhecimento técnico da matéria, mas não tem a unção do Espírito Santo na questão de aconselhamento, de orientação. Então é importante que a gente seja orientado até como proceder nas situações. Né? Com certeza. E como diz, que tem muitos irmãos, a gente fala, né? Tem muitos irmãos que têm, pode vir, mas também tem irmãs que têm. Sim, com certeza. Né? Pode vir aqui e fazer uma explanação, uma palestra sobre o assunto que ela é profissional, Sim. né? Suprindo
algumas necessidades que Sim. Nós a estamos família falando. da fé tem, né? Sim, igual nós estamos falando. Advogado, né? Tem advogado e pode ser que tenha advogado. Não me recordo nesse sentido, a gente vai pesquisar. Um médico também, né? Dependendo vamos supor, a gente encontra uma doutora que é especializada na área de oftalmologia, né? Então, os dois assuntos, para um homem, para a mulher, é interessante. No caso, até essa área de psicologia que você falou, né? Tem. Às vezes a gente não tem um irmão, mas temos uma irmã, que é interessante também. Né? Então, acho que fica interessante é um projeto de ampliar isso, Uhum. ao mesmo tempo que amplia, ajunta, Sim, né? Interessante isso. Amplia a área de conhecimento e ajunta mais a família da fé, sim, né? No suprir as suas necessidades. sim. E acaba suprindo de uma maneira até mais segura para a gente, né? Claro. Então é isso. Bom, irmãos. O projeto em si, ele inicialmente era visando a área mais de prestação de serviço, em todas as áreas, Uhum. serviço profissional. Sim. Mas eu acho que foi muito interessante a ideia da UPH, Uhum. e aí de repente encampar esse projeto, e no encampar esse projeto, pegou o projeto para si, assumiu o projeto, e a gente conversando, nós conseguimos ampliar e melhorar muito o projeto. Sim. Como também Porque não podemos- é só questão profissional, secular, Uhum. mas também envolve a questão de comunidade, Sim. de comunhão, né? Então, Uhum. isso é interessante. Bom, irmãos, o que eu ia falar é assim, para os irmãos lembrarem, então, que temos esse grupo, por exemplo, hoje nós estamos apresentando, né, o projeto Dê a Preferência. Então, até semana que vem, hoje é segunda-feira, até na próxima segunda-feira, lá no grupo do WhatsApp, lá do PH, né, o grupo está aberto, o PH está aberto, o Mário também, para responder essas perguntas, principalmente o Mário, que está aqui, é o autor desse projeto, Dê a Preferência. E está à disposição aí dos irmãos também, como cada irmão que vai, conforme vai falando, vai ficando à disposição aí da igreja, da UPH, enfim, dos irmãos aí pelo prazo de uma semana. E não apenas perguntas, mas se alguém quiser preencher uma fichinha e mandar para o PH, sim. não, ó, eu sou médico cardiologista, tal, e meu telefone é isso, eu quase Sim. alguma necessidade, tal. E as irmãs também, né? E as irmãs. Os irmãos e irmãs. Irmãs. São profissionais. É um trabalho da UPH, mas é um trabalho que vai envolver toda a igreja. Sim, com certeza. É importante isso. É isso aí. É isso aí, ó. Eu queria agradecer Eu acho que é um muito. programa que ajuda a comunidade a se envolver mais, né? Sim, com certeza. E de uma maneira mais segura. Claro. E uma maneira mais próxima também, né? Os irmãos um do Se outro. aproximar mais, se achegar mais. É isso aí. Bom, o assunto está muito gostoso, temos bastante coisa ainda para falar. Nós agradecemos aí a presença do Mário, aceitou o nosso convite, que nem eu falei no começo dessa apresentação. Todo esse projeto do PH que nós desenvolvemos no ano de 2020, ele foi concebido a partir do projeto Dê a Preferência, de autoria do irmão Mário Sérgio. Nós agradecemos muito ele por isso. E nós aperfeiçoamos juntos, ele até mencionou que foi aperfeiçoado o projeto, nós aperfeiçoamos juntos e esperamos aperfeiçoar cada vez mais, para que sempre nós possamos aí levar, ser útil, né, aos irmãos de todos esses assuntos. É isso aí, Mário. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui hoje mais uma vez, levando conhecimento aos irmãos da igreja. Peço que o Senhor abençoe o Mário, toda a família dele, a Tânia, a Bebê. Abençoe o pastor Claudeir e toda a sua família, todas as famílias e os irmãos da igreja. E que esse nosso projeto possa ser instrumento para levar aos irmãos a palavra do Senhor, para nos aproximarmos mais um irmão do outro, e que nós podemos aí, na medida do possível, sempre resolvermos os nossos problemas aqui na família da fé, não só os nossos problemas, mas tirar nossas dúvidas e melhorar nossa qualidade de vida também. Amém. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.